O mundo está mudando a uma velocidade impressionante e muitos se perguntam: será que estamos nos aproximando da segunda vinda de Cristo? Com tantos sinais ao nosso redor, como catástrofes naturais e crises sociais, é impossível não refletir sobre o que a Bíblia nos diz sobre o fim dos tempos. O retorno de Cristo não é algo distante, mas uma promessa iminente que exige nossa preparação. Você está pronto para esse momento transformador? Neste vídeo, vamos explorar os sinais que indicam a proximidade da vinda de Cristo e, o mais importante, como você pode se preparar para esse evento que mudará a história da humanidade. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que pensa sobre os sinais dos tempos. A promessa do retorno de Cristo é uma das declarações mais poderosas e centrais que Jesus fez durante sua caminhada terrena. Em João 14:3, ele disse com clareza: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também." Essas palavras não são apenas um consolo, mas uma garantia para todos os cristãos de que há algo além da realidade que conhecemos, uma esperança viva em um retorno triunfante. A promessa de Cristo, ao dizer que voltaria, não é uma vaga especulação, mas uma promessa com um propósito divino. Esse retorno é a âncora da nossa fé, o farol que nos guia nas tempestades da vida e nos mantém firmes em nossa caminhada espiritual. Essa promessa se torna ainda mais impactante quando observamos o relato de Atos 1:11, quando os anjos falam aos discípulos que estavam observando a ascensão de Jesus aos céus. Este Jesus, que dentre vós foi taken up ao céu, virá assim como para o céu o vistes ir. Aqui, o retorno de Cristo é confirmado de forma clara e objetiva. Não é uma metáfora, não é uma alegoria, é uma promessa real e iminente. Para os cristãos, isso é mais do que um acontecimento futuro, é uma certeza imutável que forma o alicerce de nossa esperança. Ele voltará e sua vinda será a conclusão de toda a história humana, o início de uma nova era onde a justiça divina se manifestará plenamente. Contudo, é preciso entender que essa promessa exige preparação, e essa preparação começa no momento em que aceitamos a verdade do que ela significa. Em Mateus 24:30, Jesus falou sobre o seu retorno. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Este não será um retorno silencioso ou oculto, mas um evento grandioso, visível a todos. Para muitos, o retorno de Cristo é algo que parece distante, mas é um evento de grande relevância, que exige reflexão e prontidão. Pois a cada momento que passamos neste mundo, devemos nos perguntar: estamos preparados para esse evento transformador que mudará para sempre a face da Terra? Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre os sinais que precedem a vinda de Cristo. O que está acontecendo ao nosso redor e como devemos interpretar isso à luz dessa grande promessa? É sobre isso que falaremos a seguir. A Bíblia é muito clara ao nos alertar sobre os sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24:3-14, os discípulos perguntam a Jesus: "Quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo?" A resposta de Jesus é reveladora. Ele menciona uma série de eventos que ocorreriam antes de seu retorno: guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos. Embora esses eventos tenham ocorrido ao longo da história, Jesus nos ensina que, com o tempo, eles se intensificariam. No entanto, ele não nos deixa desanimados ou com medo. Ele nos dá uma perspectiva. Esses sinais, embora alarmantes, são como dores de parto que indicam a chegada de algo maior, a sua vinda. É impossível não olhar para o mundo de hoje e não perceber que muitos desses sinais estão se tornando mais evidentes.
Em Lucas 21, 25, 28, Jesus fala sobre sinais no céu e na terra e diz que as nações estarão perplexas, angustiadas, ao verem os sinais que ocorrerão. Isso pode nos fazer refletir sobre os desafios globais que enfrentamos, como as crises climáticas, as tensões políticas e as doenças que afligem a humanidade. A pergunta que fica é: como estamos interpretando esses sinais? Eles são uma oportunidade de preparação, não de pânico. A chave está em entender que, mesmo nas dificuldades, Deus está no controle e tudo faz parte de seu plano soberano. Porém, é importante não cairmos na armadilha do engano, como alertado em 2 Timóteo 3, 1, 5. A apostasia, ou seja, a grande rejeição da fé, é um dos sinais mais preocupantes que a Bíblia menciona. A Bíblia nos diz que, nos últimos dias, as pessoas se tornarão mais egoístas, orgulhosas e desobedientes, abandonando os princípios de Deus. Como cristãos, precisamos estar atentos e discernir os tempos. Reconhecer esses sinais não é apenas sobre observar o mundo ao nosso redor, mas também sobre examinar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com os princípios que Cristo nos ensinou? Estamos preparados para o retorno dele? Ou deixamos que o engano e as distrações nos afastem do caminho? Esses sinais, como mencionados por Cristo, devem nos lembrar de que mesmo nas tribulações, Ele está próximo e sua vinda será em breve. O dia do Senhor é um conceito central nas Escrituras e está intimamente ligado à segunda vinda de Cristo. Em 2 Pedro 3,10, lemos: O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Este é o dia em que a justiça de Deus será finalmente revelada, e em que todos serão chamados para prestar contas de suas ações. O juízo final não é algo que podemos evitar, mas sim o cumprimento perfeito da justiça divina. É um evento que trará separação entre os justos e os ímpios, como descrito em Mateus 25, 31, 46, onde Jesus fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes. Essa separação será um momento de recompensa para os justos e de punição para os ímpios, de acordo com a vida que cada um escolheu viver. O significado desse julgamento é profundo. Ele não será feito de maneira superficial, mas de acordo com a verdade completa de cada coração. A Bíblia nos diz que Deus conhece as intenções mais íntimas de nossas ações. Hebreus 4:13. E é por isso que devemos viver com integridade e sinceridade, como se estivéssemos nos preparando para um tribunal divino. No juízo final, não haverá mais espaço para justificativas ou desculpas. E o que permanecerá será a verdade de nossas escolhas e nossa fé em Cristo. Para os cristãos, isso nos chama a viver uma vida de santidade, uma vida que reflita o caráter de Cristo e que se prepare para a eternidade. Embora o dia do Senhor seja um evento de grande intensidade, também é uma ocasião de grande esperança para os cristãos. Apocalipse 20, 11, 15 descreve o julgamento final, onde os mortos são ressuscitados e todos são julgados de acordo com suas obras. Para os cristãos, esse julgamento é uma promessa de vindicação, pois sua fé em Cristo garante que serão recebidos com graça e não condenação. Portanto, devemos olhar para esse dia com reverência e esperança, não com medo. Como está nossa vida à luz deste julgamento final? Estamos vivendo de maneira a refletir o amor de Cristo? Esse é o momento de refletirmos sobre nossa jornada, mas também de nos prepararmos para o que está por vir, pois o dia do Senhor se aproxima. A ressurreição dos mortos é um dos aspectos mais fundamentais e poderosos da segunda vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a Bíblia diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Este é um evento de grande magnitude, um momento em que a separação entre a vida e a morte será quebrada. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna, e os que estiverem vivos, transformados, se encontrarão com Ele nas nuvens. Isso marca o início de uma nova realidade, onde a morte será definitivamente vencida. A ressurreição é um sinal claro da vitória de Cristo sobre a morte e do poder redentor de Deus. Em João 5, 28 e 29, Jesus nos ensina que todos os mortos ouvirão sua voz e serão ressuscitados, os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação. A ressurreição é um ato divino de justiça, onde cada pessoa recebe de acordo com o que fez durante sua vida. Para os cristãos, isso é uma grande esperança, pois sabemos que, através de Cristo, a morte não tem a última palavra. Cristo venceu a morte e, portanto, todos os que nele creem têm a promessa da vida eterna. Essa ressurreição não é algo meramente espiritual. Ela envolve um corpo físico transformado. Em 1 Coríntios 15, 52, 54, Paulo descreve a transformação dos corpos em um instante, quando a trombeta de Deus soar. Para os cristãos, isso significa que a morte, que muitas vezes é vista como o fim, na verdade é o começo de uma nova jornada. A ressurreição é o ponto culminante da obra de Cristo, que trouxe vida onde havia morte. E pensar naquilo que nos aguarda, em nossos corpos glorificados, nos deve impulsionar a viver com uma perspectiva eterna, não nos deixando enganar pelas distrações do presente. O que isso nos ensina? Que a morte não é o fim, mas um novo começo. E isso nos chama a viver com um propósito claro, com os olhos fixos na eternidade. Quando Cristo retornar, não será apenas a ressurreição dos mortos que ocorrerá, mas também a transformação dos vivos. Em 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo nos revela: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, à última trombeta. Essa transformação é uma promessa de renovação, onde os corpos mortais serão vestidos com incorruptibilidade e os corpos humanos serão glorificados. Não mais sujeitos à dor, doença ou morte, mas totalmente renovados para viver na presença de Deus, de acordo com o seu plano perfeito. Esse momento de transformação será instantâneo, um milagre divino que marcará o fim de um ciclo e o início de uma nova era. Essa mudança é o que Paulo descreve em Filipenses 3, 20 e 21, quando fala da nossa cidadania celestial e da transformação do nosso corpo para ser semelhante ao corpo glorioso de Cristo. O que isso significa para nós? Que ao voltarmos para a eternidade, não viveremos mais com as limitações físicas que temos agora. Será um corpo perfeito, que não sofrerá mais com os males do presente. E ao olharmos para Apocalipse 21, 1-4, vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, dor ou morte. Tudo será renovado e viveremos em plena harmonia com Deus, como foi o plano original de criação. Esse novo corpo não é apenas um desejo, mas uma certeza para todos os cristãos. A promessa de que seremos transformados é uma das maiores esperanças que a fé cristã oferece. E essa transformação não é apenas física, mas também espiritual. Seremos restaurados à plenitude daquilo que Deus originalmente pensou para nós, em um estado de perfeição e santidade. Isso nos chama a refletir sobre como estamos vivendo hoje. Estamos vivendo de acordo com a realidade dessa promessa? Como podemos aplicar essa esperança em nossa vida cotidiana? A visão da gloriosa transformação futura deve moldar nosso presente, nos dando forças para superar os desafios da vida e para viver com um propósito claro.
a preparação para o retorno de Cristo. A vigilância cristã não é uma prática opcional, mas uma exigência fundamental para todos que aguardam a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 25:1-13, Jesus compartilha a parábola das 10 virgens, que serve como uma poderosa lição sobre como devemos estar preparados para a sua vinda. As 5 virgens prudentes, que tinham óleo suficiente para suas lâmpadas, estavam prontas para o noivo. Mas as 5 virgens insensatas, que não estavam preparadas, perderam a oportunidade de entrar no banquete. Essa parábola não é apenas sobre esperar, mas sobre estar ativo em nossa preparação. A vigilância que Jesus nos pede é a vigilância de uma vida constante de oração, reflexão e ação. O azeite nas lâmpadas não é uma metáfora vaga, mas um símbolo de uma fé viva e uma vida espiritual que nunca se apaga, que está sempre pronta para a chegada do Senhor. Em Marcos 13:33-37, Jesus novamente nos adverte: Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã. Essa incerteza quanto ao momento exato da vinda de Cristo não deve nos desmotivar, mas nos impulsionar a viver com urgência e propósito. A vigilância não é um estado passivo de espera, mas uma atitude ativa que se reflete em tudo o que fazemos. Se vivêssemos com a plena consciência de que a qualquer momento o Senhor pode retornar, como nossas vidas seriam transformadas? Como nossas prioridades mudariam? Esse estado de alerta deve nos fazer refletir profundamente sobre o modo como estamos vivendo agora. A preparação para a vinda de Cristo não é um evento futuro que podemos adiar, mas uma jornada contínua que exige dedicação, fidelidade e, acima de tudo, autenticidade em nossa caminhada com Deus. Em 1 Pedro 1:13, somos chamados a cinturar os lombos da nossa mente, a viver de maneira santa e a estar em constante expectativa da revelação de Cristo. O apóstolo nos lembra que viver com essa mentalidade não é uma opção para aqueles que seguem a Cristo, mas uma necessidade. Essa vigilância é, portanto, uma prática diária de santificação e disciplina espiritual. É viver de maneira consciente de que estamos aguardando o maior evento da história da humanidade. E enquanto esperamos, somos desafiados a ser luz no mundo, a agir com justiça, amor e compaixão. Estar preparado é mais do que esperar com ansiedade, é agir de maneira que nossa vida reflita a vinda de Cristo a cada dia. Estamos prontos para esse encontro? Ou ainda estamos adiando nossa preparação, vivendo como se o retorno de Cristo fosse algo distante? A verdadeira preparação começa agora, com ações concretas, orações sinceras e uma vida alinhada com os princípios do Evangelho. A vigilância também envolve um cuidado constante com nossa fé. Em um mundo cheio de distrações, enganos e influências contrárias, a tentação de desviar do caminho de Cristo é real. Mas é exatamente aqui que a vigilância se torna crucial. É estar atento às tentações que surgem, aos falsos ensinamentos que podem nos afastar da verdade e à indiferença que muitas vezes se instala no coração humano. Estar vigilante é garantir que a chama da fé nunca se apague, mesmo nos tempos difíceis. Como podemos manter essa vigilância ativa? A resposta está em uma vida devocional consistente, no estudo da Palavra de Deus, na comunhão com outros cristãos e, claro, na prática diária de fazer a vontade de Deus. A vigilância é a guardiã da nossa fé e, ao cultivá-la, estamos mais preparados para viver a cada dia como se fosse o dia da volta de Cristo. Agora que você entendeu os sinais e a importância de estar preparado para a segunda vinda de Cristo, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Estamos vivendo em tempos de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. A preparação começa hoje em cada ação que tomamos e em cada decisão que fazemos. Você está pronto para a transformação que vem com o retorno de Cristo?
Aplique essa reflexão em sua vida diária. Viva com um propósito claro, vigilante e firme na fé. A cada dia, examine sua caminhada espiritual e se pergunte: estou mais perto de estar pronto para o grande encontro com Cristo? Compartilhe nos comentários como você está se preparando para este evento crucial. E se gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos juntos nos manter vigilantes e preparados.